Quem é Denis Lopes? Nossa, é complexo. Vamos lá. Versão resumida. Pode se estender à vontade. Vamos lá. Eu sou de São Paulo e eu tenho alguns marcos aí regulatórios bem interessantes, né? Porque vou começar do hoje, né? Muitas pessoas me abordam, alunos, professores, e aí sentam na minha mesa e falam assim, olham para mim assim: pô, legal, né, Denis? Chique, né? Ser reitor, né? Bacana, né? E as pessoas, às vezes, acham que a gente cai de paraquedas naquela cadeira, com aquela roupa. Então, às vezes, eu chego com um blazer legal. Poxa, né? Que bacana. E eu acho tão engraçado, né? E eu sou muito espontâneo, então eu falo, gente, vocês acham que eu nasci assim? Eu vim com essa roupa aqui, com essa cadeira, com esse cargo. Em 1980, eu tinha 7 anos, meus pais se separaram, numa época que não era comum, né, as pessoas se separarem. Tinha que ficar Então pra sempre, né? tinha que ficar para sempre. Só que minha mãe era uma mulher um pouco à frente do tempo dela. Ela decidiu se separar e, e aí começaram os conflitos, né? Então eu nessa época tinha 7 anos e estava na primeira série. E o meu rendimento escolar começou a cair. E minha professora da primeira série falou assim: Olha, você está indo mal, eu preciso falar com seu pai. Eu falei para ela: Mas professora, meus pais se separaram, eu não sei onde meu pai está, eu vou chamar minha mãe. Ela falou: Ah, mas é por isso que você é burro, porque você não tem pai. Criança de pai separado emburrece e não adianta falar com a sua mãe. E eu, com 7 anos, né? 1980, gravei aquilo, falei assim, poxa, mas não era o acolhimento que eu queria, né? Daquela professora. E eu tô contando essa primeira história porque um dos temas principais que eu falo é sobre propósito e felicidade. Maravilhoso. Então lá na frente eu vou conectar Vamos essa lá. história dessa professora maravilhosa. E eu podia ficar revoltado, sair chutando as paredes, mas eu falei, não vai resolver, né? Então o tempo foi passando, mais ou menos com 15 anos de idade, eu passando em frente a um cemitério no dia de finados, uma pessoa me abordou, falou assim: Ô, garoto, você quer ganhar um dinheiro? Eu falei: Ah, quero, né? Mas como? Ó, me deu uma caixa de papelão de velas e ela falou assim: Ó, você vende aí na porta do cemitério essas velas. Aí ela me falou o preço. Eu peguei, em 20 minutos eu voltei para ela. Ela tinha uma lojinha que vendia velas, Uhum. essas coisas religiosas assim. Eu falei assim: Eu quero outra. Ela falou: Mas o que você fez com a outra caixa? Eu falei: Vendi. Ela falou: Mas já? Eu falei: Já, tá aqui o dinheiro, né? E ela falou: Tá bom, me deu. E eu acabei com o estoque das velas dessa mulher. E aí no dia seguinte, eu fui lá na loja de novo. Eu falei: Quero continuar. Ela falou: Não, mas hoje não é finados. Eu falei: Então você faz alguma coisa porque eu preciso trabalhar. E aí eu comecei com esses pequenos empregos aí e fui evoluindo, até que chegou a fase de decidir se eu ia entrar num curso superior ou não. E eu queria entrar no Mackenzie para fazer administração. E tinha um curso novo na época, né? Que era administração com ênfase em comércio exterior. Isso foi no início do governo Collor e tinha acabado de realizar a abertura de mercado, então o Brasil começava a se abrir aí para o mercado internacional de importações, exportações. Eu falei, é uma área promissora. Mas para entrar no Mackenzie precisa estar trabalhando com um emprego bacana, ganhar dinheiro e tal. E andando por um bairro mais central lá de São Paulo, eu vi a empresa Olivetti, que na época produzia Uhum. máquinas de escrever, Máquina né? de escrever. Quem é mais jovem não vai entender o que é isso, mas imagina que antes de existir um computador, você tinha uma máquina, né, que tinha mais de 1.000 peças e que você batia nela num teclado, né, e ela E ia que a letra só saía quando você batia com com força. força. E aí é um tema interessante. Pesquisem, jovens que estão me ouvindo, pesquisem no Google máquina de escrever.
No final a gente vai colocar uma aqui, porque tem uma de um cenário ali. Ótimo, a gente coloca aqui. E aí, tinha uma placa escrita assim, auxiliar de almoxarifado. Eu falei, entrei para saber sobre essa vaga. E aí, o gerente, que era um senhor italiano chamado Cristoforo, ele falou assim: eu não tenho mais essa vaga. Eu falei, mas a placa tá lá na frente. Eu sempre fui muito chato, sabe, Bruno? Muito insistente. A placa tá lá na frente. Ele falou, eu não tenho mais, mas eu tenho uma vaga para trabalhar na fábrica, consertando máquina de escrever. Você topa? Eu falei, você vai me registrar e vai me pagar? Ele falou, vou. Eu falei, então eu topo. Me deu um jaleco azul marinho. Eu fui lá para essa fábrica e aí eu descobri quantos milhões de peças tinha uma máquina de escrever. Parafuso, porca, milhões de coisas. Eu aprendi a desmontar e a montar uma máquina de escrever. E nesse período, prestei o vestibular e entrei no Mackenzie. Né? Na época era super concorrido esse curso, 48 candidatos por vaga. Ralei, estudei e entrei. E aí eu enfrentei um outro desafio, né? Que hoje as pessoas processariam por bullying, por chacota, ou né, ficariam depressivas, mas eu tinha que lutar, né? Então você imagina, eu trabalhava o dia inteiro com graxa, consertando máquina de escrever. Quando eu terminava o serviço para ir para a faculdade, óbvio que eu me limpava, mas sempre impossível você tirar toda aquela graxa do braço, né? E na minha turma, lá no Mackenzie, era uma turma muito elitizada, onde dos 85 alunos, uns 4 ou 5 trabalhavam, eu era um desses que trabalhava. Então eu não tinha amigos, né? Porque ninguém queria ficar com aquele cara que é pobre, que chega sujo na faculdade. E era bem humilhante, porque os professores também, né, Faziam nada, não pô, faziam nada. pra integrar. E aí à noite eu voltava para casa, né, cansado, com aquela sensação, né, de derrota, né? Mas eu chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa. Aí no dia seguinte falava, não, eu vou continuar. Porque eu saía no Mackenzie toda noite falando assim, hoje é o último dia. Não volto mais, amanhã eu não continuo. Mas aí no dia seguinte eu falava, não, tem que continuar, né? Preciso concluir isso daí. Depois de 2 anos, e é muito interessante, né? Porque o curso, os 2 primeiros anos ele era básico de administração e os 2 últimos já era especialista em comércio exterior e logística. E olha que interessante, depois da Olivetti eu fui trabalhar na Editora Abril, na área de importação e exportação. Então, de patinho feio, eu passei a ser ícone da turma, principalmente dos professores. Porque eu era o único aluno da turma que já tinha ingressado na área de comércio exterior. E aí os professores vinham toda hora, mas como é que você faz isso lá? Porque eu era responsável, nessa época, pela importação de 500 containers de papel por mês. A Editora Abril, na época, era o terceiro maior importador do Brasil. Só perdia para GM e Volkswagen. Então, eu era uma celebridade na turma, né? Só que isso depois de 2 anos, né? E então isso sempre me levou a crer que a gente tem que insistir, a gente tem que lutar. E tudo isso é baseado no propósito. Eu tinha um propósito de vencer, de sair daquela situação que eu vivia, né? E trabalhei durante 12 anos na área de comércio exterior e logística internacional. Da Editora Abril, fui trabalhar numa empresa suíça, que me deu a oportunidade de trabalhar em 17 países. Então, na área de logística internacional, eu fiz tudo que você possa imaginar. Eu transportei uma baleia viva de avião, eu transportei um espelho de um satélite, carga radioativa para Angra, trabalhei aqui no Rio de Janeiro, em Macaé, nas plataformas de petróleo, trabalhei em Fortaleza com cabo de submarino, transportei um trem da CPTM de avião. Vim de Barcelona até São José dos Campos com uma turbina da Embraer dentro do Antonov, aquele maior cargueiro do mundo, que infelizmente a Rússia destruiu agora, né, porque ele é ucraniano.
Então eu trabalhei 12 anos com essa vida louca, sem destino certo, toda hora eu estava mudando de cidade, mudando de país, e faltava o propósito, porque eu tinha alcançado alguns propósitos que, assim, tinha conseguido melhorar minha situação financeira, tinha prestígio na carreira, mas eu trabalhava com produtos, com mercadorias. E aí, em 2004, uma pessoa me convidou para dar aula lá em São Paulo. Eu falei, poxa, mas como é que eu vou dar aula? Eu tenho essa vida louca, eu vivo viajando, não sei o que. Não, Denis, pega apenas uma noite. Pega uma aula à noite, é uma disciplina de um tema que você domina. Eu falei, tá bom. E na minha primeira aula, eu percebi qual era o meu propósito. Era trabalhar na área de educação. Porque quando eu dei a aula, né? E aí quando terminou a aula, os alunos vieram assim conversar comigo e olha, Denis, que legal, a gente aprendeu muito com você, porque você deu exemplos práticos e fora isso, né, assim, você falou coisas que para mim foram importantes e tal, e aquilo me despertou. E eu larguei a área de logística internacional e fui trabalhar com educação. E estou aqui até hoje, nesses 20 anos, né? E não parei mais de trabalhar na área de educação exatamente por isso, porque eu entendo que a gente não consegue fazer milagres. Eu gostaria de fazer, como reitor hoje, eu gostaria de fazer muito mais pela educação do que eu faço. Mas eu entendo que eu faço aquilo que eu consigo fazer. Eu, e eu sempre gosto de usar essa frase, desde que eu vi da Débora Seco falando isso Uhum. uma vez num programa de TV. Eu sempre digo isso, que a gente tem que ser o melhor daquilo que a gente consegue ser, né? E isso tem muito a ver com propósito e com felicidade. Eu sinto que muitas pessoas hoje são infelizes, se sentem infelizes, porque talvez elas queiram ser aquilo que elas não precisam ser. Então eu até sempre digo isso, conversei um pouquinho antes, tá nos bastidores aqui com o Bruno, exatamente sobre isso. Eu falei para o Bruno exatamente isso, eu vou repetir aqui. A gente não precisa ser o que os outros querem. A gente precisa encontrar o nosso propósito. Eu preciso ser aquilo que eu quero. E não tem problema nenhum de mudar de vez em quando e falar: olha, eu achei que era isso, não é, e eu quero ser feliz. E o mais importante é isso. Não é o status, não é o cargo, não é o salário, mas é aquele propósito que te faz feliz. Hoje, na minha profissão, eu percebo que eu sou feliz por isso. Porque eu não consigo fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Mas dentro das minhas possibilidades, eu faço o que eu gosto. Eu falo com pessoas, eu ajudo pessoas, eu sei que de alguma forma eu consigo transformar a vida das pessoas para melhor, tanto dos alunos quanto das pessoas que trabalham comigo. Então, para fechar essa primeira parte, eu acho que propósito é isso, né? Quando você se descobre fazendo, sabendo que o seu trabalho, a sua fala, ela ajuda positivamente na vida das pessoas. Falei bastante, né, Bruno? Não, mas